Ao invés de executar esse alert com a mensagem de erro, eu vou exibir essa mensagem na tela, porque eu não quero irritar o usuário com um alert. Para exibir essa mensagem na tela, como eu estou usando o Bootstrap para estilizar essa aplicação, eu vou usar o HTML e CSS de um componente do Bootstrap chamado alert. E tem gente que gosta do Bootstrap, tem gente que não gosta, nada de certo ou errado com isso. Eu uso o HTML e CSS dele porque eu não quero gastar muita energia pensando na aparência da aplicação. Então, para obter a marcação do alert, eu vou abrir uma nova aba, inserir Bootstrap, e na página inicial, que é esse primeiro resultado da pesquisa, vou dar um zoom out e vou clicar em Docs. Aqui na documentação, se eu selecionar Components e clicar em Alerts, eu vejo alguns exemplos dos alerts que o Bootstrap tem. O alert que eu quero é esse amarelo, só que eu quero que ele tenha uma opção para o usuário clicar e fechar ele. Se eu olhar aqui no lado direito, eu vejo um link dismissing, que traduzido significa dispensar. Se eu clicar nesse link, a documentação me mostra um alert com um botão para o usuário dispensar o alert quando ele quiser. E só para não pecar pela falta, aqui nesse primeiro item ele fala para ter certeza que o JavaScript do Bootstrap está sendo carregado, mas isso é irrelevante para mim, porque eu estou cuidando do JavaScript da aplicação. O segundo item diz que se eu usar essa classe, que já está inserida na marcação desse alert, vai rolar um padding extra em um posicionamento do botão de fechar, que também não me interessa muito. O terceiro item diz que esse atributo vai engatilhar a funcionalidade do JavaScript no botão de fechar o alert. Também fala que a tag que deve ser usada com esse atributo é um button, mas como eu estou implementando o JavaScript da aplicação, esse atributo também não vai ser útil para mim. E o último item diz que para animar o alert quando ele é dispensado, ele tem que ter essas duas classes. Então, quando você usar alguma coisa do Bootstrap, você tem que ler a documentação e ficar ligado no que vai servir ou não para o que você está fazendo. Como eu já sei que eu vou usar esse alert do exemplo, eu vou copiar a marcação dele e, por enquanto, abaixo da invocação do alert, eu vou inserir um comentário multilinha, vou colar a marcação, vou indentar ela e vou fazer as mudanças que eu tenho que fazer nela. Ou seja, eu vou remover esse data BS daqui, vou remover essa string acima do button e, por enquanto, eu vou inserir mensagem do erro. Daqui a pouco eu deixo essa mensagem de erro dinâmica, porque agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Embora fosse mais conveniente para mim, eu não posso criar esse alert com template string. Sabe por quê? Porque o botão dele precisa ter um evento de clique. E se eu criar esse elemento com string, eu vou ter que primeiro inserir esse elemento no DOM, para depois obter a referência dele e adicionar um listener de evento nele. Não tem como eu adicionar um listener de evento em um elemento que ainda não está no DOM, a não ser que eu use um onClick como atributo e invoque a função como valor desse atributo. E eu não quero fazer isso, é uma má prática. Eu não quero misturar JavaScript inline com a marcação HTML. Então sim, eu vou criar essa marcação usando createElement ao invés de usar template string, porque quando eu crio um elemento com createElement, eu consigo adicionar eventos nesse elemento antes mesmo dele ser inserido no DOM, porque esse elemento é um objeto e a referência desse objeto vai ser a mesma tanto no meu código JavaScript como no DOM quando ele for inserido lá. Então, abaixo do alert, para criar a div e o button, eu vou inserir uma const div que recebe document.createElement que recebe div e uma const button que recebe document.createElement que recebe button. E para eu visualizar essa div já com a mensagem do erro e o button dentro dela, para que a mensagem do erro seja inserida dentro da div, aqui abaixo eu vou inserir div.textContent que recebe err.message e mais abaixo, para que o button seja inserido dentro da div, eu vou inserir div.appendChild que recebe button. Se eu remover esse alert e aqui abaixo invocar um console.log que recebe a div, eu vejo no console a div do alert já com a mensagem e o button dentro. Agora eu preciso inserir as classes e os atributos na div e no button. Para inserir as classes da div, abaixo do text content, eu vou inserir div.classlist.add, que recebe essas classes do markup comentado. Vou converter cada uma delas em string. E para inserir as classes do button, que é só a btn close, aqui abaixo eu vou inserir button.classlist.add, que recebe essa classe btn close. Então agora que eu inseri as classes, eu posso inserir esse alert no DOM para visualizar o estilo dele. Uma coisa importante que você tem que ter em mente é o lugar da tela em que esse alert vai ser exibido. Essa aplicação tem poucas informações e não gerou barra de rolagem. Só que vão ter aplicações que você tem que escolher muito bem o lugar onde um alerta vai ser exibido. Porque se a aplicação tem muita informação na tela, você não deve, por exemplo, inserir um alert em um lugar onde o usuário não possa ver imediatamente. Isso parece óbvio, mas eu já vi muita gente
cometer esse deslize. Eu não sou UX nem UI designer, mas sempre que você receber alguma interface para implementar, você tem que ficar ligado no posicionamento dos avisos na tela. Então o que eu vou fazer, só um minuto que eu vou pôr o DevTools do lado direito, e o que eu vou fazer é exibir o alert entre esses inputs, ou seja, entre os inputs das moedas e esse input abaixo. Se eu inspecionar o documento, eu vejo que dentro da div com a classe Container, existem 3 divs que o Bootstrap conta como linhas, e como eu quero exibir o alert entre a segunda e a terceira div, eu posso inserir um atributo data nessa segunda div para identificar ela e especificar no meu código que eu quero que o alert seja inserido depois do final dela. Como que eu faço isso? Primeiro, eu vou identificar essa segunda div dentro do container com um data-js que recebe currencies-container. Vou copiar esse data.js e para obter e armazenar a div, aqui acima, junto das outras referências, eu vou inserir const currencies-l que recebe document.querySelector, que recebe o seletor CSS dessa div. Vou copiar ela e agora que eu tenho a referência dessa div, para inserir o alert logo após ela, abaixo do append child, eu vou inserir currencesl.insertAdjacent element, que recebe after end, porque eu quero inserir o alert logo após o término da currencesl, e para inserir o alert eu insiro div. Se eu remover esse console.log aqui abaixo, eu vejo o alert na tela, nenhum erro é exibido no console, e se eu inspecionar esse alert, eu vejo que ele foi inserido depois da div, como eu queria. Só que agora eu preciso adicionar uns atributos nesse alert. Se eu olhar o markup comentado dele, aqui no final da div tem um atributo row que eu preciso setar. Então aqui abaixo do text content, eu vou inserir div.setAttribute, que recebe row, que é o nome do atributo, e recebe alert, que é o valor do atributo. Eu também vou setar os atributos do button. Então, acima do button.classList, para setar esse atributo type, eu vou inserir button.setAttribute, que recebe type e recebe button. E para declarar o último atributo, que é o AreaLabel, eu vou inserir button.setAttribute, recebe AreaLabel e recebe close. Se eu olhar a aplicação, o alert foi exibido e se eu inspecionar ele, eu vejo tanto na div como no button os atributos inseridos. Só que eu, particularmente, prefiro não deixar as classes declaradas no final da abertura da tag, porque em uma tag, geralmente, os atributos mais manipulados são as classes. Então faz sentido que o class seja o primeiro ou o segundo atributo, como é o caso dessa div aqui acima, que tem um data.js adicionado primeiro, que também é um atributo importante que esteja visível no começo da abertura da tag. Então, para trazer a declaração dos class para o começo das tags, eu vou mover as invocações do ClassList.add para antes das invocações do setAttribute, e agora o atributo class, tanto na div como no button, foi declarado no início das tags. Só que quando eu clico no botão para fechar o alert, obviamente nada acontece porque eu ainda não implementei a ação que deve acontecer quando o botão é clicado. Para implementar essa ação, eu preciso adicionar um listener de clique no botão. Então antes de adicionar o botão dentro da div, eu vou inserir button.addEventListener, que recebe clique como primeiro argumento, recebe uma função como segundo argumento, e dentro dessa função eu vou invocar div.remove. Como eu não preciso mais desse comentário, eu vou remover ele, e se agora eu inspecionar o alert, quando eu clico no botão, o alert é removido da tela e a div dele não é mais exibida aqui no painel Elements.